Uma boa noite a todos. Já sou figurinha repetida, né, a cada início de ano desta casa e que faz parte de mim também. É a minha casa, né? É uma extensão do esforço, da luta, do trabalho, onde todos nós fazemos parte, e que a alegria é muito grande quando a gente se dispõe a compreender um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. Parece ser um tema simples para a gente, né? Do Evangelho, um livro comum, mas não é. É um livro divino, né? É um código divino. Então nós vamos tentar, né, nesse momento que nós estamos tendo a oportunidade hoje, de conversarmos um pouquinho a respeito, né, deste Evangelho de Jesus, que todos nós conhecemos de alguma forma, mas que não conseguimos ainda alimentar dentro de nós os recursos valiosos para a nossa modificação. Modificação esta que exige muito de todos nós, especialmente nesse quesito evolução. E o Evangelho sendo esse código divino, essa luz que invade o nosso ser, ele é capaz sim de nos auxiliar. Quando nós nos colocarmos à disposição deste recurso, quando nós fizermos com que ele movimente as nossas energias, quando nós conseguirmos talvez separá-lo dos livros, né, vamos dizer assim, aproveitar a mensagem, né? Às vezes que nós colocamos do lado e de vez em quando a gente dá uma olhadinha. Então o objetivo do Evangelho não é isso. Por quê? Ele é a doutrina viva de Jesus. Então quem conhece ou se esforça para perceber Jesus, certamente ele vai buscar este equilíbrio ou este recurso junto a este Evangelho que todos nós temos, como em todos os cantos do mundo tem. E nós temos como Evangelho segundo o Espiritismo. E a interpretação deste Evangelho está na dependência do ritmo, ou seja, da evolução de cada um. Cada um interpreta a sua condição espiritual. Então cada um vê de uma forma. Para muitos ele é benéfico, para outros não. Ainda não atingiu essa consciência. Mas todos nós aqui somos dotados de atributos, especialmente da inteligência. E já temos uma bagagem suficiente para podermos compreender este ser espiritual ao qual todos nós somos e fazemos parte de uma criação divina. Por isso digo que o Evangelho é um código divino, porque ele está registrado, vamos dizer assim, na nossa estrutura perispiritual. Ele está em desenvolvimento na medida em que eu quero, em que eu desejo modificar as minhas tendências. Mas é um exercício que nós necessitamos aí da busca constante da grande descoberta. Quem sou eu? O que faço aqui? Quer dizer, de onde veio? Nós temos sempre essa interrogação e essa é antiga, né? Mas nós ainda não definimos bem essa questão. De onde viemos? Quem sabe de onde viemos? Alguém sabe? De onde nós viemos? Ou não? É uma dúvida. Porque o Evangelho de Jesus, ele é uma interrogação, ou seja, ele é uma reflexão
a todo instante. E nós não temos capacidade de refletir ou de buscar esse entendimento pautado na verdade que nutre o espírito no seu desejo de vencer as suas próprias dificuldades. Então nós temos dificuldade de estudar, de compreender essa metodologia que Jesus nos deixou de uma forma tão clara e simples. É um método de aprendizado. A doutrina espírita também tem o seu método que Kardec usou. Como hoje a evangelização de espírito, como foi tocada junto ao Marx, ela também tem um método, que é o método do amor. O método de Jesus qualquer é o do amor. Então, não estamos fora desse pensamento, dessa racionalidade. Então eu tenho que buscar o quê? O Espírito na sua essência, que somos nós, cada um de nós. Mas para isso, eu preciso ter essa certeza se na verdade eu sou ou não esse ser espiritual, se eu faço parte dessa criação divina ou não. Porque às vezes eu tenho dúvida a respeito disso. E tudo isso está no Evangelho de Jesus. Na sua introdução, quanta beleza, resumindo tudo que está lá dentro. E tem um grande convite que a equipe do Espírito de Verdade nos faz, para que nós estejamos dispostos a um bom combate. Mas eu preciso saber o que é um bom combate. Não é usar armas, né? Porque quando Jesus iniciou o seu trabalho na terra, todos queriam que Jesus fosse o grande rei, o grande defensor de todos, mas com a espada, com metal. Poucos compreenderam o pensamento de Jesus. E ele mostrou que a sua arma seria o amor, seria o esclarecimento, seria a palavra. Foi o que ele usou. Então, através da palavra, ele pôde muito bem conduzir o seu exército dentro de uma ética, de uma postura e de um equilíbrio que é de invejar a todos nós, como chegou a invejar os grandes reis da época. Uma inveja que a gente pode copiar, que a gente pode buscar, porque ele é um modelo vivo para o nosso caminho redentor, para a minha busca de evolução constante do meu ser espiritual. Mas eu não posso separar enquanto eu encarnado ou na situação de desencarnado, porque com o entendimento que nós temos hoje, não tem como mais eu pensar, né, que após a morte é uma situação e enquanto eu estou encarnado é outra. Então, se eu sou esse ser espiritual, o pensamento, o sentimento é o mesmo, não muda. Então eu tenho que ter esse pensamento abalizado dentro de uma postura de acordo com o conhecimento que eu recebo. Porque se amanhã nós formos convidados a deixar o corpo físico, qual será a nossa reação? O que vamos pensar ou fazer? Estamos preparados? Porque nós estamos na dúvida até de onde nós viemos. Então, para onde que eu volto? De onde nós viemos? A gente fala que é do mundo dos espíritos. O que significa o mundo dos espíritos para nós? Que noção nós temos do mundo dos espíritos? E que noção nós temos do Evangelho? Porque o Evangelho nos fala de como é o mundo dos espíritos. Ele nos mostra toda a situação em que o pensamento pode conduzir o espírito
a um bom caminho, vamos dizer assim, ou um mau caminho, que depende exclusivamente da nossa escolha, do nosso desejo de manifestar o meu pensamento. Então, no mundo dos espíritos, usa-se a ideoplastia. Pensamos e logo se forma. Mas nós estamos nessa condição de pensar e criar algo que vai nos fortalecer. Porque se nós estamos aqui na Terra agora, junto a um planejamento reencarnatório, nós fizemos ele também visando esse conhecimento junto ao Evangelho, esse código divino, e que aos poucos, dentro do meu planejamento ou de cada um, nós iríamos desenvolver as nossas potencialidades, nós iríamos trabalhar este ser espiritual. Somos todos irmãos, filhos de Deus, fazemos parte desse todo que é a natureza. Conhecemos, ou pelo menos teoricamente, a respeito da modificação dos fluidos, até para a criação deste corpo físico. E se esse corpo físico é o instrumento de maior importância que existe no momento para nós, por que nós descuidamos do corpo físico? Por que nós usamos dos excessos e não buscamos um equilíbrio? Tudo isso nós vamos entender na anterioridade de nossas existências. E vamos compreender, dentro desse processo de hoje, da nossa ambientação reencarnatória, onde nós lutamos com o fato do espírito, onde as nossas necessidades, a nossa característica espiritual, a nossa personalidade, são assuntos que a gente não discute e que a gente não busca entender. Às vezes ficamos apenas numa simples leitura do livro, mas não aprofundamos naquilo em que ele é capaz de promover em nós. Então o Evangelho não é simples, por isso que ninguém gosta de estudar. Não estou mentindo. São poucos que gostam de estudar o Evangelho. Mas se nós formos estudar um outro livro, teremos muito mais envolvimento do que no Evangelho. Será por quê? Por quê? Que quando a gente abre, que soneira, né? Abre a boca, fica aí guarda. Porque nós temos o hábito de pegar o Evangelho na hora de dormir. Estou cansado, né? Com dificuldade com sono, na hora de dormir, é hora de dormir. O Evangelho precisa de um momento especial. Como nós fazemos o culto do lar. É um momento especial. É um momento de responsabilidade, de interação da família. É um momento onde nós vamos conhecer o irmão que está do meu lado. Qual é o compromisso que eu tenho com ele? E o recurso que o Evangelho me traz, através de uma página, de uma reflexão, é que eu vou conhecer melhor aquele que está do meu lado. Então, ele é um recurso, vamos dizer assim, infinito. Porque quando eu acho que eu já compreendi, aí eu retomo novamente aquele estudo, eu percebo que de nada compreendi ainda. Porque a minha visão agora é outra. Eu apenas passei os olhos. Agora eu retomo novamente aquele ensinamento do Mestre. E eu começo agora a buscar Jesus como se ele estivesse do meu lado. Como se ele estivesse também me esforçando para caminhar junto com Jesus. E o Evangelho promove isso na gente.
quando eu me disponho a vivenciar o Evangelho. Então, ele tem que ser ação constante em nós. Ele tem que provocar. Então, nós não gostamos de ser provocados, a gente fecha ele depressa. Eu digo provocar porque ele chama os conflitos da nossa intimidade. Ele vai lá na memória perispiritual e nos convida a retirar aquela energia que não foi bem trabalhada em outros momentos. É um dos grandes objetivos da nossa existência. Retirar da nossa memória os arquivos que ali estão, para que a nossa consciência tenha disposição de criar, de gerar ideias para promover o estímulo da vontade, acionando o pensamento e modificando os sentimentos doentes. Então, não é uma situação fácil, é complicada. Precisamos sim de nos envolvermos e de grande preparo, especialmente no conhecimento da doutrina dos Espíritos. Nós precisamos ser fiéis, gente, a essa doutrina, que nós não somos, na verdade. Nós vivemos muito, vamos dizer assim, nas ondas, né? No sobe e desce. Nós não temos uma sintonia constante com os nossos desejos de acertar para o bem. Nós nos deixamos se envolver por tantas ilusões e colocamos desculpas junto àquilo, achando que isso tampa o buraco, vamos dizer assim. A gente engana a gente mesmo, porque a Jesus ninguém engana, nem aos espíritos inferiores ou da nossa própria estirpe, vamos dizer assim, a gente não consegue tapear, porque eles conhecem muito mais do que a gente possa imaginar, né, os nossos pensamentos e sentimentos, e é naquele ponto fraco que eles usam, porque eles também têm inteligência, ou não? E nós temos? E usamos? Com a racionalidade do Espírito, talvez não. É a questão da fé raciocinada, do ponto de equilíbrio que o ser espiritual necessita de buscar, e isso é com o tempo. Mas o tempo, gente, já está tão longo, né, que nós somos espíritos milenares, até hoje nós estamos assim, com o tempo a gente muda. Quer dizer, mas qual é o planejamento que eu fiz para mudar os meus sentimentos que não estão bem trabalhados em mim? Nós conseguimos identificar um sentimento mal trabalhado? Ou não? Ou a gente prefere, vamos dizer, camuflar, esconder, né? Ficar ali assim, para ninguém descobrir, né? Aí é bom que ninguém descubra. Meus companheiros da casa não podem saber de jeito nenhum desse. Né? Então a gente esconde tudo. Mas seria o melhor momento agora que cada um colocasse a sua dificuldade, que começasse a trabalhar dentro de si valores que iriam nutrir a esperança, porque a progressividade do espírito só acontece quando nós empenhamos. Então eu preciso estudar muito o Evangelho de Jesus. Eu não posso achar, né, que ele tem que ficar do lado. É o primeiro livro a ser devorado, vamos dizer assim, para a vivência. Sem o Evangelho, nós não realizamos nada, mas nada mesmo. Tudo que nós formos fazer sem o Evangelho não tem sentido. Para a evolução do espírito, para as situações materiais, tanto faz. Mas para o nosso ritmo de evolução, de aprendizado, eu não tenho como de deixar o pensamento de Jesus solto, porque ele está imantado na terra até hoje, e jamais vai desaparecer. Nós podemos desaparecer,
mas as vibrações que Jesus criou, a imantação que Ele construiu, nós chamamos esse ambiente fluídico, que ele é individual, cada um constrói o seu ambiente fluídico. E nós construímos através do conhecimento, deste entendimento. E quando nós construímos esse ambiente fluídico, que é energia, eu construo um amparo junto a mim. E esse ambiente, ele permanece comigo onde eu estiver. Se torna meu grande parceiro, porque eu construí com o meu pensamento, com a minha vontade, com o meu desejo e com a ajuda do Evangelho, desta pedagogia que Jesus nos ensinou. Então nós sabemos todas as máximas de Jesus, aqui não precisa nem repetir, mas nós não interpretamos bem quando Ele nos pede para darmos 2 passos a mais do que o outro, quando Ele nos chama a nos conhecer. Nós ficamos ainda naquela interpretação cega, como muitos, a respeito dos milagres. E quem disse que Jesus fez milagre? Né? Ele não fez milagre. O milagre dá a impressão que você faz uma coisa sem ter conhecimento. Mas Jesus tinha conhecimento de causa. Ele sabia manipular os fluidos. Se nós quisermos, também podemos. Quando nós aqui pegamos, a gente acha que a gente não pega nada. Mas quantas moléculas, quantos átomos, quanta coisa que a gente não conhece, só de estender a mão a gente sente sair de nós energia, ou não? Tem gente que toma choque toda hora, nossa, está dando choque para uma coisa, né? Aí a gente fala, vai dar um passo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? Vai equilibrar essa energia. Porque na verdade nós criamos incessantemente energia. E em torno de nós também é tudo um complexo de energia. Então nós somos portadores disso. Mas a simplicidade deste Evangelho é que nos fortalece. Então quando nós começamos a compreender que nós precisamos ser este homem simples, buscando o caminho da humildade, o caminho libertador do amor, que vem a ser o perdão, a gente se torna um espírito mais saudável, em todos os sentidos. Até as doenças vão embora. Tudo, gente. Porque a alegria é constante. Isso não tem como transmitir, porque cada um tem que experimentar. E quando a gente consegue experimentar essa vivência, a gente sabe que é bom. E eu não sei por que a gente insiste em não fazer tanta coisa boa que nos é ofertada. Porque nós ainda gostamos muito, talvez, da troca. Ah, mas o que eu vou receber, né? E o Evangelho nos mostra que não tem troca, né? Mas tem sim doação. O dia que eu estiver disposto a doar aquilo que é de mais importante para mim e para o outro, eu serei feliz, porque eu vou repartir o que eu tenho de melhor dentro de mim, não o que eu tenho de supérfluo, de excesso. Então, sentimentos nobres ninguém tem de excesso, a gente tem como valor, e é um valor que faz parte das minhas lutas, das minhas conquistas espirituais. Então o Evangelho, ele é o caminho que eu tenho para espiritualizar a minha existência e de entender a questão de como viver como espírito. Então por isso que não há diferença, quando eu começo a entender a respeito do encarnado e do desencarnado, a não ser a condição física, nós estamos inseridos desse corpo, mas que é o pensamento que conduz todas as nossas ações. Então, o sentido da palavra é o que eu penso.
ela deve ser coerente, porque a palavra, ela também é vibração, ela é energia, ela contagia quando a gente quer ser contagiado ou contagiado. Quando a gente se permite o encontro com essa verdade, nós o que? Começamos a nos libertar dos preconceitos e de tantos vícios que a gente tem, que não nos deixa crescer como espírito. Então é muito bom, repetindo, que venha os conflitos, porque através dele eu vou começar também a usar a reflexão que Jesus nos ensinou, porque ele fazia com que cada um refletisse no seu momento. Por quê? Que ele estava naquele momento de dificuldade. Por que eu tenho que sair deste momento de dificuldade? Então, através do exercício do pensar, do agir, do buscar as energias que eu tenho nas minhas reservas espirituais, eu vou encontrar o recurso para modificar o meu sentimento doente. Então a reflexão, ela mexe com a nossa estrutura íntima também. E eu tenho que fazer isso constante. Então o Evangelho é um estudo diário. Por isso que não tem começo, nem meio, nem fim. Sempre vai e volta, né? E isso nos fortalece. Então não vamos desprezar, né, esse livro tão importante que nós temos, como tantos outros. Mas sem esse segmento seguro, né, onde mostra todo o valor da moral consciencial, que nós ainda não temos. Que é essa moral que dá o equilíbrio ao espírito, que é o entendimento deste código divino, que são as leis morais, que Jesus resumiu também: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. A lei de amor no Evangelho resume todos os ensinamentos. E quanta dificuldade, gente, abrir os nossos sentimentos para amar. E eu quero ser amado. Como é que eu vou ser amado se eu não amo o outro? Se eu não respeito? Se eu não conheço nem a mim mesmo? Então eu preciso me conhecer. Então esse recurso, né, que nós estamos fazendo essa ligação entre o Evangelho, pela a personalidade e a característica de Jesus, que são várias, que a gente pode escolher qual tentar buscar e implantar em nós. Não vai ser uma noite fácil, vamos dizer assim, para todos nós. Depois que a gente alimenta um pensamento que mexe na nossa intimidade. Então todos aqueles que passavam perto de Jesus certamente perdiam o sono, porque era só de olhar para ele, mexia com todos os sentimentos doentes, e o Espírito sentia a necessidade de jogar aquilo fora, e ele não sabia como, mas que com o tempo ele foi o que? Trabalhando em si as suas necessidades e foi libertando, até o ponto em que ele conseguiu entender o pensamento do Mestre e se sentiu curado, fortalecido, não pelas mãos de Jesus, mas pelo esforço que ele também fez para entender esse pensamento do Mestre, essa luta de Jesus, que ele nunca chegou armado, ele sempre desarmava o outro.
Então tem tantos fatos, né, da vida de Jesus. Quantos chegavam para, até como se diz outro, cometer um homicídio? E Jesus já estava esperando-os com serenidade. Jesus apenas cumprimentava: eu estou aqui, estava aguardando vocês chegar. De imediato, aquelas armas caíam. Falavam mais nada. Eles saíam, iam embora, passavam a ser grandes colaboradores do Mestre. Isso aconteceu com Eurípides também. Numa rua escura, 2 sujeitos para fazer uma emboscada junto a ele. Ele só disse: boa noite, senhores. Foi o suficiente para desarmar aqueles nossos irmãos, né, intuídos pela outra esfera, né, para poder o quê? Tirar, né, ou cometer alguma situação junto a Eurípides. Então essa é a moral que nós não temos. Então eles tinham, e tem, né? Não tinha, não tem, né? E cada dia mais avançada, né? Então essa moral tem que ser construída através, né, desse conhecimento que a doutrina dos Espíritos tem nos dado, né, junto ao Evangelho. Então os outros livros vão nos complementando. Não tem como eu estudar o livro dos Espíritos sem ter o Evangelho do lado. Não tem como eu estudar o livro dos Médiuns sem ter o Evangelho do lado. Não tem. Quem fala que faz, tudo bem, a gente respeita. Mas depois que eu começo a entender bem, não tem como ele sair de perto. Porque está contido todos esses ensinamentos, exemplificando para a gente o que está, né, dentro da parte científica da doutrina. Porque é a prática, é a vivência do amor. E nós ficamos na teoria e na parte científica, apenas na ilusão. Por isso a dificuldade de trazer o Evangelho para nós. E muitas das vezes, quando a gente começa a entender essa estrutura dele, aí a gente percebe que eu achava que eu fazia caridade. Eu vi que eu não faço caridade ainda, mas eu já faço um bem social. É o que nós mais fazemos, que na verdade é um dever de todos nós, do Estado, de todo mundo, né? Mas é o início, para que eu possa chegar naquele ponto de tirar de mim e doar. Então Maria de Magdala, o que aconteceu? Se apaixonou por Jesus, né? Porque ela queria ter onde? Nos seus braços, no contato físico. E Jesus respeitou esse pensamento de Maria e disse que quando ela quisesse estar com ele, ele estaria pronto. E foi-se embora. E aquilo perturbou certamente o pensamento, né, de Maria, onde ela foi o quê? Fazendo as reflexões, porque aquele amor, aquele sentimento, ela não compreendia o que era. Até o momento, quando diz assim, caiu, né, a ficha, né, onde ela afastou da luxúria, dos prazeres, dos perfumes, tanta coisa que a época, como hoje, também nos oferece. E foi encontrar com Jesus aonde? Que todo mundo aqui sabe. Não foi no Vale dos Leprosos? Ela não foi encontrar Jesus com os doentes? Ela foi doar de si. O amor que ela havia compreendido, que Jesus havia tocado em seus sentimentos. Porque a gente é tocado, mas não muda assim, né, de um instante para o outro. Leva um tempo. Então são os conflitos que vêm. Então eu tenho que saber trabalhar.
E hoje nós estamos numa outra época, mas já estivemos lá atrás, não já? Então nós já temos esse conhecimento, nós já temos assim, a vivência. Estamos no mundo que agora chegou o momento da aplicação do Evangelho, da evangelização de Espírito. Por quê? Nós estamos na era do Espírito. Então, a era do Espírito significa o que para nós? Nós começamos lá, Jesus preparou os apóstolos para quê? Para levar a boa nova. Depois vem, o professor me troca aqui, a boa nova, a nova era. Bom, nós estamos na era, estamos dentro dela, que é a era do Espírito, é a era de luz. Mas quem diz que a era de luz é só apertar um botão e tudo fica bem claro, saudável, tranquilo? Não é assim. E todos nós sabemos que é através do esforço, da luta íntima de cada um, de jogar tudo aquilo que não presta fora, para que venha a luz brilhar. E quem está fazendo isso? Quem de nós está fazendo isso nesse momento? Nós só estamos reclamando que está pesado, que está difícil, que eu não suporto mais tanta violência, que eu não suporto mais tanta coisa que está acontecendo. E a nossa vibração, como que é? Como é o meu pensamento? Eu contribuo ou não para essas vibrações desorganizadas? Isso é trabalho, gente, mas que depende do conhecimento, e que a gente toca agora na educação do Espírito. Uma educação para o quê? Para a espiritualização e para aprendermos a suportar esses momentos que são difíceis, sim, mas que eu preciso ter a humildade de aceitar em mim, porque é um momento de reorganização energética. Então tudo que acontece agora é uma limpeza. Se eu souber aproveitar as oportunidades, eu teria um grande benefício para mim mesmo, que será o equilíbrio das minhas próprias energias em favor da minha própria evolução. Então tem como deixar o Evangelho do lado? Cada um pode fazer o que quiser, mas lembre-se que a responsabilidade também é de cada um. Não vamos chorar depois porque nós estamos adentrando uma casa espírita, sabe que há muito tempo? Ou pouco tempo? Há quanto tempo será que nós temos noção do mecanismo da mediunidade? Se foi a primeiro ponto, vamos dizer assim, que Jesus tocou, foi a respeito da mediunidade, desse intercâmbio espiritual. Então a mediunidade não é uma situação nova, ela já existia até antes de Jesus, como tantos antes prepararam, vamos dizer assim, o terreno para que Jesus pudesse aqui estar. E foi através da mediunidade. Muitos foram queimados. Alguém de vocês me ajudou no fogo, Olha que nós fizemos muita fogueira, Provocamos a Inquisição. Tanta coisa que a gente acha que não fomos nós, Por que será que a gente tem o compromisso hoje de resgatar almas? Como será que nós usamos o nosso pensamento ontem? Qual era o poder que nós tínhamos na mão? Qual a sabedoria? Então, gente, a anterioridade está presente no meu planejamento. Então, eu tenho que trabalhar a anterioridade. Não adianta eu querer fugir. Eu não preciso ficar remontando, lembrando, tentando lembrar o que eu fui ontem. Precisa disso não.
Está tudo arquivado na nossa memória. Durante o sono a gente lembra muito dessas situações. Na hora que a gente acorda até sem força, em desespero. Por quê? Nós vamos de encontro àqueles que ontem talvez nós prejudicamos e que hoje eles estão nos cobrando uma situação de equilíbrio. Porque quanto mais eles aproximam de nós, melhor. Quando eu tenho conhecimento do Evangelho, quando eu busco esse recurso que a doutrina espírita me dá, para poder trabalhar todo esse envolvimento que está dentro do meu lar, do meu trabalho, onde eu estou. Então, é o trabalho da mediunidade. Porque mediunidade não é apenas a gente fechar as portas e receber espírito. Não é isso. Mediunidade, né, ela faz parte da estrutura do espírito. Ela é essa grande abertura da sua evolução. É através dela que nós vamos crescer. Então, mediunidade não é porque eu recebo o espírito, eu tenho uma intuição. Não. Todos nós usamos dela. E a intuição, no sentido puro, será o grande recurso da humanidade. Não teremos mais, como já não tem tanto essa mediunidade mecânica, nós temos que nos preparar. Nós teremos a filtragem das intuições e teremos que agir por conta nossa, porque tudo que nos é trazido através da mediunidade, assim Kardec fez, através da crítica, né? Ele recusou muita coisa e nós aceitamos tudo de mão, sem refletir. Aceitamos tudo que vem. Vocês estão aceitando às vezes até o que eu falo. Não sei se é bom não, mas cada um tem que refletir. Mas eu costumo dizer que eu falo é para mim, porque tem que tocar em mim. E cada um aproveite se for útil. Se não for, joga fora. É um jeito de viver para não cairmos nas nossas próprias armadilhas da invigilância. Isso chama ignorância. Porque ainda somos seres ignorantes. Porque ignorância não é defeito, é falta de conhecimento, né? Então, na medida em que eu me esforço em certos assuntos, eu deixo de ser ignorante. Então, se eu não quero mais ser ignorante a respeito do Evangelho, é só estudar, é só buscar e vivenciar, que eu não serei mais. Se eu quero ser espírita, eu vou estudar a doutrina espírita, porque não adianta nada eu ser filho de espírita e ter rótulo de espírita, porque minha mãe e meu pai foi. Nem sei se na família de Olímpio todos são espíritas. E olha, a família dele está bem pertinho da minha, né? O sobrinho dele é tio da minha esposa, e assim vai. Mas não importa, não é isso. Nem Maria compreendeu, né, a mãe de Jesus, compreendeu a sua missão. Mais tarde ela veio a compreender, né? Então é um direito que a gente tem. Mas no momento em que eu decidi caminhar com Jesus, eu preciso pensar. Porque é uma decisão, gente, que não pode ter volta. É uma decisão. Então é uma responsabilidade, é uma escolha. E eu tenho que me sentir preparado para poder caminhar com Jesus. Não é fazer de caminhar, não. Caminhar. E esse caminhar implica em conhecimento e em vivência. Eu estou refletindo, gente, eu não tenho isso tudo em mim. Mas também não preciso ter vergonha, né? Ficar calado. É uma alerta para todos nós, para a gente sair do comodismo, né, ao qual nós criamos de várias existências.
Então chegou o momento da libertação do Espírito, que tem que ser com o conhecimento, com a vivência do amor, deste perdão, ao qual preciso ter coragem de perdoar. E o primeiro perdão se faz comigo. Eu tenho que perdoar a mim mesmo por tudo aquilo que eu cometi, provoquei, pela falta do entendimento, para que eu possa ter força de quê? De alavancar em mim essa resposta que a vontade está me impulsionando para encontrar essa verdade. Ela não está perdida, a verdade, ela está presente. Nós é que estamos meio desorganizados com ela, porque ela existe dentro de nós, né? Então ela está desabrochando no tempo certo. Então não vamos deixar assim esse momento passar. Vamos trazê-lo como uma reflexão profunda de entendermos que, sendo espíritos eternos, a nossa cama não está pronta na espiritualidade. Porque o espírito acha que está. A maioria de nós. A gente é muito folgado. A gente acha que está tudo resolvido. Não, resolve assim, ó. A gente só fala assim, não, isso aí resolve. Mas eu não falei nada para o outro. Não, isso resolve. Como? Ajuda então a resolver. A gente só vai adoçando, né? Encostando aquilo ali. Depois vai tumultuar e não dá conta de carregar aquelas dificuldades que a gente já tem um punhado, né? Então, é um momento sério da nossa existência, porque é um momento de decisão. Chegou a hora, né? Se eu fosse um bom cantor, eu até ia cantar. Eu tenho uma vontade aqui, mas não, para aí. No sentido, mas de cantar o quê? A alegria. A alegria do bem servir. A alegria de expressar os meus sentimentos em favor daquele que sofre, que espera de mim, que seja a minha emoção. E a gente se fecha, né, em casa, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, esquecendo que somos espíritos. Como ser feliz? Como cantar o hino da alegria? Então, gente, essa casa, como tantas outras, as suas portas estão abertas. E precisamos aproveitar o momento, nos prepararmos mais, unir com os companheiros, sentirmos companheiros, respeitando o limite do outro, não forçando a barra com o outro, fazendo com que no momento ele chegue à sua maturidade. Então essa é a grande responsabilidade de quem se diz coordenador ou que tem a oportunidade da palavra em qualquer situação. Então nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou colocar a palavra a partir de hoje? Como vai ser direcionada essa palavra até aquele que necessita? Vou dar uma lidinha aqui, porque lendo, né, às vezes a gente pula muita coisa, mas as definições ficam mais claras, né? Então a palavra é um recurso valioso que auxilia o trabalho do evangelizador. A palavra deve ser carregada de vibrações coerentes com a verdade e pautada no bem. Deve ser esclarecedora e simples. Não adianta nada a gente vir cá e falar um tanto de abobrinha.
bonito, todo mundo fica feliz, mas sai todo mundo com os mesmos problemas. É tão bom eu falar assim, quando sai um assim meio bravo aí, nossa, é que o Gilmar fala umas besteiras aí, mas mexeu. A gente tem que sair meio pesaroso, tem horas da casa espírita, pode sair assim meio, senão não foi tocado, gente. É comum, pelo menos na nossa casa, às vezes, a gente faz o Evangelho, quer dizer, todos os dias, né? Igual estamos fazendo aqui. Você abre o diálogo, quem quiser participar dentro do assunto, vocês também podem conversar. Aí você fala, não, Gilmar, você fica falando as coisas para mim, não vou vir que faz não. Eu não falei nada para você. Mas se serviu, que bom, né? Porque a gente não gosta de ser tocado, né? Onde a gente acha que está tudo guardadinho. Mas a gente fala por quê? Não é para um, para o outro, é no sentido amplo, de espírito para espírito. Então a intuição também vem, ou a gente não é espírito? Ou será que nós não temos a mediunidade também? Se a gente prepara, pode ter certeza que há intuição. E muitas das vezes, a intuição surge num simples olhar que a gente dá. Então, aplicando o Evangelho nesse desenvolvimento, não é que direciona a palavra para fulano, que seria uma falta de ética, né? De nossa parte, e mesmo perante a doutrina espírita, porque não podemos apontar o dedo para ninguém. Quem somos nós? Mas a espiritualidade muitas vezes sabe o que faz, né? Nos coloca muitas das vezes de frente em cada situação, que a gente prefere fugir do que encarar. Por isso que eu digo que o Evangelho não é fácil. A gente só quer estudar a mediunidade, mas não quer estudar o Evangelho. Mas para estudar a mediunidade tem que estudar o Evangelho. Porque a maior riqueza de todo esse processo mediúnico está implícito nessa vivência do Evangelho de Jesus. Então é a nossa luta, gente. Vamos arregaçar as mangas. Essa é a nossa querida Maria da Cruz desencarnada, né? Desde os trabalhos de Corina, que sustentava todo o trabalho na casa, hoje no mundo dos espíritos, trabalha auxiliando os nossos irmãos que ficam nos obsediando, né? Ela fica socorrendo lá e de cá, amparando a cada um de nós. Ela trabalha por aqui também, porque não há esse espaço limitado, né? Então, Eurípides, a sua equipe é muito grande e se estende, né, por esse Brasil afora. Então, vamos fazer parte da ligação desse pensamento também de Eurípides. Vamos implantar em nós o verdadeiro pensamento de Eurípides, que é a educação. Então, Eurípides, né, a sua missão foi pautada na educação do espírito. Então, quem não conhece Eurípides não entende nada de educação, de evangelização do espírito. Por isso, às vezes, não conhece bem o Evangelho. Então, é um convite a ser feito a todos nós para fazermos esse bom combate. Sejamos companheiros. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa condição plena de refletir sempre. Agradeço com muito carinho mesmo as vibrações que a gente recebeu de cada um, e espero que vocês também recebam as minhas vibrações, que ela possa nutrir a nossa amizade nesse caminho com Jesus. Porque nós precisamos um dos outros para estar com Jesus. Agradeço, não especialmente em nome que o Marcos, junto a toda a diretoria da casa, a qual eu não conheço, né? Mas uma hora eu vou conhecer bem, né? Devagarzinho a gente vai conhecendo, faz só 12 anos que eu venho aqui, né? Uma hora a gente conhece todo mundo.
Mas é uma brincadeira. Mas no sentido espiritual, nós já ambientamos e conhecemos a todos, porque certamente tivemos um planejamento antes de tudo isso, porque eu venho aqui, mas certamente não é por acaso. E às vezes eu me pergunto, às vezes não tem nem como sair de Sacramento, quando eu vejo eu estou aqui. Algum compromisso, alguma ligação a gente deve ter. De certo, aprontamos muito ontem, né? Então por isso hoje nós estamos tentando amenizar, né, essa resposta. Então que todos tenham um bom retorno aos seus lares, levem as vibrações de amor, especialmente aquele que a gente tem maior dificuldade de relacionar dentro de casa. Leve isso e imante o seu lar com o seu próprio ambiente fluídico. Se ainda não tem, começa a construir. Então hoje nós começamos a construir o nosso ambiente fluídico. Então ele não vai desaparecer. Esse mesmo bem-estar que eu sinto aqui, eu tenho que sentir na minha casa, no meu trabalho, na rua. Esse é o ambiente fluídico. Que a paz nos envolva. Muito obrigado.